Alegria que eu trago hoje a doutora Iris Alencar, que vai falar conosco a respeito de dermatite atópica. Doutora Iris, para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação tê-la aqui conosco, para comentarmos sobre este assunto que é tão importante. Ultimamente, muitas pessoas têm sido acometidas por isso, outras sentem alguns sintomas, e ficam até em dúvida, do que ela está realmente passando, se é dermatite ou se é uma outra enfermidade, uma outra doença. Por isso, eu te agradeço, você ter aqui ter separado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Muito bom dia, doutora. Bom dia, querida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os telespectadores e espero que essa entrevista seja extremamente proveitosa e esclarecedora a todos eles. Com certeza, eu creio que será. Doutora, o que é a dermatite? Anteriormente eu conversava com você e você me falava que há vários tipos de dermatite. Hoje, especificamente, a gente vai falar de dermatite atópica. O que seria a dermatite atópica? Certo. A dermatite em si, ela é algum tipo de inflamação na pele, mas quando a gente fala em dermatite atópica, nós estamos falando sobre uma doença que ela é crônica, ela tem períodos de piora e melhora e ela tem algumas características, como uma pele seca, uma coceira intensa, importante e algumas lesões de pele. Quais, doutora, são as pessoas mais suscetíveis, vamos dizer assim, os indivíduos mais suscetíveis a serem acometidos, a ter essa dermatite? Então, principalmente pacientes que são filhos de pais que têm rinite, asma e também dermatite atópica, certo? Ela é uma doença que ela é muito mais comum na infância, mas ela também pode acontecer na idade adulta e até no período em que as pessoas já são mais idosas, mas ela costuma ter os primeiros sinais e sintomas ainda na infância. Alguns pacientes até antes dos 2 anos, durante a infância vão tendo sintomas e uma outra característica é que muitas vezes os locais de pele que são acometidos, eles vão mudando um pouco à medida que a gente vai envelhecendo. Entendi, doutora. E como é fechado esse diagnóstico? O paciente chega lá na sua clínica e como é que você fecha esse diagnóstico, Porque às vezes as pessoas se confundem, Que qual é dermatite? Será que é uma outra coisa? Como a senhora fecha esse diagnóstico? É feito algum exame? Como que é feito? Perfeita sua pergunta e sua colocação, porque é importante esclarecer à população que o diagnóstico da dermatite atópica ele é um diagnóstico clínico. Existem critérios maiores e menores para que a gente possa fechar a doença, porque muitas pessoas chegam com várias lesões de pele e pedem, doutora, tem algum exame que eu possa fazer para dar o diagnóstico? E não, ele é um exame eminentemente clínico. Então a gente precisa ter 3 critérios maiores e 3 critérios menores. Os 3 critérios maiores, eles fazem parte de 4 critérios, que são coceira, essas lesões existentes em alguns locais da pele, áreas da pele específicas, essa cronicidade, então o paciente tem, melhora e depois volta. E o 4º critério é você ter alguma história familiar de rinite, asma e a própria dermatite atópica. Dos critérios menores, a gente tem uma infinidade. A gente tem, na área ocular, tem conjuntivite, no rosto tem uma pregazinha que a gente chama prega de Denier Morgan. A gente tem a própria pele seca, a ceratose pilar, que são bolinhas que os pacientes têm muito, principalmente nos braços, podem ter em outras áreas do corpo, mas principalmente nos braços. Algumas manchinhas brancas no rosto, que as pessoas costumam dizer que o paciente está com verme. Gente, não é verme, é psoríase alba. E ela faz parte do quadro, pode fazer parte do quadro da dermatite atópica. Tem também o dermografismo, que às vezes o paciente se arranha e fica com a pele bem inchadinha naquela região, é uma pele mais reativa. Tem alguns critérios laboratoriais, mas assim, eles não são específicos, porque é um paciente que ele é um paciente que é mais reativo, então ele pode ter algumas alterações laboratoriais. E também pode ter algumas alergias alimentares associadas. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que é crônico, Ou seja, não existe cura, existe um tratamento. Mas existe alguma coisa que esse indivíduo ele faz para desencadear? Alguma coisa que ele come, alguma coisa que ele usa? Perfeito. O que acontece também é o seguinte, 1/3 dos pacientes bem pequenininhos, que ainda na primeira infância têm dermatite atópica, eles também podem ter alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. E aí as pessoas pensam que a dermatite atópica vai dar aquela alergia. Não, elas são doenças em geral coexistentes. Agora, claro, existem alguns pacientes com dermatite atópica também que podem ter alergia a corantes, são pacientes que são mais suscetíveis a ter alergia de contato, dermatite de contato. Uma delas, por exemplo, ao níquel,
níquel que tem nos botões, aquele brinquinho que a paciente, principalmente a menina, só pode usar de ouro, porque se usa uma correntinha, outra coisa já inflama a orelha, aquela região. Então, assim, a gente tem essas associações, mas assim, dizer que pacientes com dermatite atópica necessariamente terão alergia alimentar, não. E é um cuidado que a gente tem que ter para não confundir até com a PLV, né? Quando você falava sobre derivados de leite, uma alergia a derivados de leite, a gente sabe que também existe a PLV, que tem alguns sintomas parecidos, né, doutora? Eu li alguma coisa que, por exemplo, quem tem dermatite atópica não pode tomar banhos muito quentes nem muito demorados. Isso é verdade, doutora? Sem dúvida. Os pacientes que têm dermatite atópica, eles têm uma alteração na barreira cutânea, ou seja, a pele do paciente com dermatite atópica não é idêntica, não é igual à pele de um outro paciente que não tem a doença. Então, ela é uma pele mais seca, que tem algumas alterações das ceramidas da pele, e ela também tem uma perda de água transepidérmica, que a gente fala, maior. Então, é um paciente que perde mais água, então é um paciente que tem uma pele mais seca. Esse paciente, ele não deve tomar banhos prolongados, nem muito quentes. Ele deve utilizar sabonetes, de preferência Sindet, que são sabonetes sem detergente, são sabonetes menos agressivos, e estes sabonetes, eles precisam ser líquidos, que são mais próximos do pH da pele. E o que acontece muito, eu acho que é importante esclarecer a população, é que às vezes você está com alguma coceira, alguma coisa por causa da dermatite atópica, e o que é que o paciente já pensa? Eita, vou colocar um sabonete antibacteriano. É o maior veneno que você pode fazer com a sua pele. Então, assim, porque ele tem um pH extremamente elevado e ele, então, vai ajudar a destruir ainda mais a sua barreira cutânea. Então, é importante que a gente utilize um sabonete específico. Existem, claro, os Sindets de umas marcas melhores, mas a gente tem alguns mais populares que tem um pH próximo ao pH da pele. Hidratar a pele é fundamental, e assim, a hidratação ela deve ocorrer nos primeiros 5 minutos após o banho, porque é quando essa pele ela está mais aberta, os poros, então ela vai sugar este hidratante. E o hidratante bom, ele é o hidratante sem graça, tá? É o hidratante sem cheiro, é um hidratante sem cor, então é o que o paciente precisa investir. O remédio do paciente com dermatite atópica é o sabonete adequado e o hidratante. Isso é muito importante você falar, porque às vezes a população pensa, sabonete bom é aquele que ensaboa, que deixa bastante, né, sabão, e às vezes isso muito pelo contrário. Muito contrário, né? Ou seja, eu quero um hidratante que seja bem cheiroso, que tenha cheiro, e não é necessário, né, doutora? Pelo contrário, né? Pelo contrário, e muitas vezes, se a gente for olhar o custo-benefício, às vezes esses hidratantes com cheiro, eles são até um pouco mais caros do que outros hidratantes que são muito bons. Esses pacientes também, eles têm uma pele, assim, é importante que use roupas menos sintéticas, use mais algodão, principalmente, evite lã e tecidos sintéticos, porque eles também têm uma alteração do próprio suor, então o suor acaba deixando essa pele coçando, e se o paciente tiver com lesão, essa pele vai coçar ainda mais. E o algodão, ele é um tecido respirável, que a gente fala, então assim, ele permite essa troca de calor com o ambiente, coisa que os tecidos sintéticos, e a lã também, apesar de não ser sintética, ela pode dar uma irritada. Você me falava, doutora, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas existe outros tipos de dermatite, né, que é a seborreica, a dermatite de contato, que você falou, são inúmeras, né, tipos de dermatite. Isso, aí a gente vai partir para diversos tópicos. Isso, a dermatite seborreica, ela também é bastante comum. A dermatite seborreica é a caspa, tá? A caspa do couro cabeludo, mas a gente pode ter a dermatite seborreica na face. A dermatite seborreica na face, ela muitas vezes se apresenta com a descamação aqui entre as sobrancelhas, muitas vezes ao redor do nariz, às vezes ao redor da boca, nessa área de pacientes com barba. Então são pacientes que têm essa descamação, que tem muita relação também com o estresse. Está mais estressado, parece que ela aparece, né? E aí muitas vezes tem coceira, a pele fica mais sensível, o sol às vezes incomoda, e é um outro tipo de dermatite que também é muito comum. Gente, dicas valiosíssimas, a gente aprendeu bastante. Aqui é óbvio, né, que eu vou pedir para a doutora deixar aqui o endereço dela, tá? O endereço eletrônico, tudo para que essa pessoa que está lá do outro lado, doutora, que quer mais informações, está passando por um quadro parecido e quer a ajuda da especialista. Doutora, por gentileza, deixe o seu contato. Joia, então vamos para o Instagram, né? Porque hoje em dia está todo mundo no Instagram. Verdade. Então é @DRA_Iris_Alencar, tudo junto. Inclusive, gente, siga lá a doutora, porque olha, eu amo os conteúdos delas, viu? Amo o conteúdo da doutora. Então entra lá no Instagram, segue a doutora, você vai ver várias dicas que ela dá. Se precisar, você vai direto ali marcar uma consulta com a doutora, e eu tenho certeza que ela vai ajudar você a solucionar o seu problema. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente. Amém.